pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com a família de vocês. Vamos iniciar nossa aula hoje com a disciplina de ciências. Na semana passada nós estudamos algumas coisas sobre a Via Láctea, sobre o planeta Terra, várias informações e vocês também estudaram pelo livro, né? Assim, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de ciências. Vamos estudar algumas coisas relacionadas ao que mantém os planetas lá no sistema solar sem que eles caiam. Antes de iniciar nossa aula, eu gostaria de ler o versículo da unidade com vocês. Diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 19:1. Gente, o salmista Davi, ele quis engrandecer o nome de Deus, mostrando que só em olharmos para essa criação, só em olharmos para o céu, só em olharmos para esse mundo que estamos estudando, por exemplo, em ciência, só em olhar para essas coisas já dá para a gente ver quão grande é o nosso Deus, né? E é nítido que tudo foi criado somente por Deus, porque só Ele teria essa capacidade, esse poder, essa inteligência de criar todas essas coisas, certo? Pessoal, antes de iniciar o conteúdo, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. E vocês irão pausar o vídeo em seguida, escrever suas hipóteses em uma folha e depois que vocês vão dar continuidade ao vídeo, certo? Vocês já pararam para imaginar o que é que mantém os planetas lá na Via Láctea sem que eles caiam? Já pararam para pensar nisso? Vocês vão pausar o vídeo e escrever uma hipótese em sua folhinha, no seu caderno, que faz com que os planetas não caiam. E a resposta é força da gravidade. Como assim, professora? Força da gravidade? Isso mesmo. Esse é o tema da aula de hoje. Vamos lá? Pessoal, a força da gravidade é a capacidade que um corpo tem de atrair outro. No sistema solar, nós temos um corpo que é o mais pesado do sistema solar, que é o Sol. O Sol, ele é o maior e o mais pesado corpo, e ele tem a capacidade de atrair todos os 8 planetas para si. Por isso que os planetas não caem. Se vocês perceberem nessa imagem, o Sol, ele é o maior, ele se destaca e ele é bem pesado. E por ele ser bem pesado, ele atrai outros planetas para si. Então, isso faz com que os outros planetas não caiam e eles ficam em órbita. Nós já vimos no vídeo passado que em órbita é ficar girando em torno do Sol sem que caiam por conta da força da gravidade. Existe um exemplo bem legal para entendermos melhor sobre a força da gravidade. E é como se o sistema solar ele fosse uma espécie de tecido, como vocês podem observar aí na imagem. E ao ser colocado um objeto pesado, como este aqui, os outros objetos que forem colocados nesse tecido, eles ficarão em órbita, ficarão girando em torno desse mais pesado. Esse pesado é como se fosse uma atração, como se fosse não, ele atrai outros objetos que estejam próximo a ele, certo? E é a mesma lógica do sistema solar. O Sol, por ser um corpo pesado, ele atrai os planetas para si. Isso explica o porquê dos planetas não caírem. E chamamos essa operação, né? Chamamos essa dinâmica de força da gravidade ou força gravitacional. Podem perceber que os planetas ficam aí em órbita, sendo atraídos por uma força maior que é a força exercida pelo Sol, certo? Agora nós vamos para o livro. Você vai precisar do seu livro de ciência. Na página 53, o título é o seguinte: Uma força que põe ordem no universo. E Paulo ele diz assim: Por que a Lua não deixa de girar ao redor da Terra? E me diz: Por que os planetas não deixam de girar ao redor do Sol?
Muitas perguntas, né? E aí, abaixo, nós vemos que há uma explicação também sobre a força da gravidade. Diz o seguinte: em todo o universo existem forças de atração entre todos os corpos e objetos que os mantêm próximos uns dos outros. Essa força é chamada força da gravidade. Quanto mais pesado for um objeto, maior será a força com a qual ela atrairá os outros que estiverem ao seu redor. Os planetas que giram ao redor do Sol se mantêm nesse movimento porque o Sol exerce uma força de atração sobre eles. O Sol é tão grande e pesado que consegue atrair os 8 planetas que giram ao seu redor nesta ordem: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Observe a imagem abaixo e escreva o nome dos planetas correspondentes. Pessoal, nessa imagem vocês irão escrever uma caixinha aqui falando o nome de cada planeta. Nesse texto diz que os planetas estão em ordem, giram em ordem, e a ordem é essa aqui. O próprio texto já vem falando que ordem é essa. Então, se os planetas estão em ordem, vocês irão escrever o nome de cada planeta dessa forma, certo? Começando pelo planeta que está mais próximo do Sol. Na página 54 diz o seguinte: no box Você Sabia, fala assim: assim como a Terra, os planetas do sistema solar giram em torno do Sol. Mas existem planetas que giram ao redor de outras estrelas, os planetas extrasolares. Eles não fazem parte do sistema solar. Em 2011, uma grande novidade surgiu. O planeta Kepler 16b foi descoberto pelos cientistas. Esse planeta gira em torno de duas estrelas. Poderíamos dizer que ele tem dois sóis? Como será o amanhecer nesse planeta? Mais perguntas, né, pessoal? E nesse box aqui, você irá realizar uma pesquisa, certo? Para responder essas duas perguntas. Abaixo fala o seguinte: você já parou para pensar em como difícil é levantar um objeto pesado do chão? Isso acontece porque existe a força da gravidade. Questão 1. Paulo está tentando levantar duas malas. Uma delas está mais pesada e Paulo sente dificuldade para levantá-la. Na imagem, Paulo está tendo uma expressão de dificuldade, se vocês perceberem. De acordo com o que aprendemos, o que pode estar atraindo para o chão a mala que Paulo quer levantar? Por que é mais difícil levantar um objeto pesado? Pessoal, nós vimos que a força da gravidade, ela vai atrair, é a capacidade de atração de um objeto pesado, né? Se vocês perceberem, Paulo ele está com a mala muito pesada e essa mala ela está sendo atraída pelo chão. Isso mesmo, ela está sendo atraída pelo chão. Então, por isso que quando um objeto está muito pesado, a gente tem dificuldade de levantar, porque o objeto e o chão estão sendo atraídos, certo? Então, é isso que vocês irão responder. Logo abaixo, continua a explicação da força da gravidade. Da mesma maneira que os objetos são atraídos pela Terra, nós também somos. Se não existisse a força da gravidade, provavelmente nós não viveríamos aqui neste planeta. A força da gravidade é uma força de atração exercida por todos os corpos ou objetos que possuem massa. Quanto mais massa um objeto tiver, mais força de atração ele vai exercer. Então, gente, hoje nós aprendemos sobre a força da gravidade. E aí você vai ver o que você escreveu lá na sua hipótese, vai voltar à sua hipótese, e aí você vai perceber se a sua hipótese foi comprovada ou se você estava enganado quanto a ela, certo? Bons estudos para todos, espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido alguma informação, se não tiver ficado claro, pode falar com a professora Marissa no WhatsApp, que eu estarei respondendo com todo prazer. Beijos!